Pega essa chave, irmão. Para você abrir espaço para o novo, você precisa começar a olhar para frente. Uma das aves mais celebradas na América é a águia. A águia, ela tem uma capacidade interessante. A águia, ela enxerga quilômetros de distância. Então para pensar, a águia, ela consegue ver a sua presa muito antes de chegar lá. A águia consegue enxergar a provisão muito antes da necessidade de chegar. A águia vê de longe, e é para esse lugar que Deus quer nos levar. Muitas vezes a gente está olhando para perto, e perto tem falta, tem desafios, tem escassez, mas Deus está dizendo, para de olhar para aquilo que você está vivendo hoje, e começa a olhar para os lugares que eu quero te levar, porque você precisa enxergar além do que os seus olhos naturais te mostram. Paulo diz, nós não caminhamos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. A fé te leva a lugares que os seus olhos naturais não conseguem crer. Irmão, ou você sabota os seus olhos naturais, ou a sua visão natural vai sabotar você. Os seus olhos naturais muitas vezes vão dizer, não dá, não cabe, não funciona, não vai acontecer, não dá tempo. Mas se Deus disse que vai acontecer, você não precisa mais de tempo, de aprovação, de pessoas, de cenários. Você não é mais refém de circunstâncias naturais. Você recebeu uma palavra do Deus do sobrenatural. Alguém está comigo mesmo com pressão baixa por causa do calor? Diga amém. Eu estava almoçando com alguns amigos em Orlando uns meses atrás, e eu acho que eu compartilhei isso quando eu vinha só como pregador aqui. Eu ainda não era um pastor aqui dessa casa. Eu lembro que estava almoçando e a filhinha dele estava na mesa, na high chair, na cadeirinha lá de bebê, e ela estava muito ansiosa com o celular e os pais tentando tirar, e ela ficava esperneando. E aí eles todos sem graça, pastor, desculpa, mas você sabe como é que é criança com tablet? Eu falei, irmão, eu tenho 3 em casa, eu sei bem como é que é. Aí a gente começou a conversar sobre o desafio que é as crianças com as telas. E eles falaram, pastor, você acredita que a gente foi no oftalmologista essa semana? E quando o oftalmologista fez o teste do olho da nossa filha, ele falou, pelo amor de Deus, coloca essa criança para olhar para longe. A gente perguntou, por que, doutor? Porque ela precisa estimular esse músculo. Se ela não desenvolver a capacidade de olhar para longe, ela vai ter miopia. Ela só está olhando para tudo que está muito perto. Enquanto eles iam falando sobre algo que era médico, eu peguei uma chave que é espiritual. O problema de sempre olhar para perto é que a gente atrofia a capacidade de enxergar o que está longe. Então eu só vejo o problema de perto, o gigante de perto, a tempestade de perto, o não de perto, as acusações de perto. Mas a Bíblia me chama para não olhar para aquilo que me seca apenas, mas para aquilo que está me chamando para viver um novo nível. Foi assim que Pedro andou sobre as águas. Jesus estava longe. E ele olha e ele fala, ei mestre, se é você, me faz ir ter contigo. E Jesus de longe fala, sou eu, Pedro, vem. Os convites mais gloriosos que a gente vai viver, muitas vezes vão acontecer em estações que não são as que a gente está, mas as estações que Deus quer que a gente vá. Porque é assim que funciona na dinâmica de Deus. Deus, ele sempre te chama para uma estação, mas ele te recebe lá. Irmão, pega essa chave. Ele nunca vai te pedir para ir para uma estação que ele não chegou primeiro. Então, toda estação que Deus te convida para ir, ele já está lá para te receber. Faz sentido? Deus já está no seu futuro. Ele só está esperando você chegar. Porque aquilo que é futuro para homens não é futuro para Deus, irmão. O que é futuro para homens é algo que a gente ainda não viu e vai acontecer. O que é futuro para Deus? O futuro para Deus é presente, como o passado também. Ele passeia na eternidade. Aquilo que a gente usa para quantificar tempo não faz sentido para o tempo de Deus. Ele não é medido em dias, em horas, em datas. Deus não é comprimido dentro de uma agenda. Deus é Deus, irmão. Ele não foi inserido na história, ele pariu a história. Ele não foi gerado na eternidade, ele gerou a eternidade. Então o Deus que gerou a eternidade já está no seu futuro esperando você chegar. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim, eu acredito de verdade. E o que a gente está vivendo em 2 meses de igreja, eu acho que já é fruto e uma revelação disso. Que toda provisão que você precisa, ela está intrínseca na visão que Deus já te deu. Então às vezes a visão não está clara e o recurso não está disponível. Por quê? Porque eu só consigo acessar depois que eu consigo discernir. Pega essa chave, irmão, olha para mim, você está comigo, diga amém.
Eu acredito que não existe igreja pequena, mas existe uma visão pequena de igreja. Eu acredito que não existe nenhum negócio pequeno, mas existe uma visão pequena de negócio. Porque se você enxerga o potencial do teu casamento como se fosse só um casamento comum, não se surpreenda, você vai ter um casamento comum. Se você olha para os seus filhos e acredita que eles vão ser só uma criança comum, não se surpreenda quando eles se tornarem uma criança comum, porque existe algo na visão que se chama projeção. A projeção é a capacidade de eu colocar à frente algo que lá na frente vai se tornar uma realidade. Se você colocar um projetor, o projetor ele está aqui, ele emite uma visão que vai ser enxergada lá. Então uma projeção é quando você estabelece para o futuro algo que vai se tornar uma realidade lá na frente. Você está comigo? O problema é que muitas vezes a gente usa a capacidade de projetar no futuro os nossos medos, mas nem sempre a gente usa a capacidade de projetar no futuro os nossos milagres. Se o Lula ganhar, meu Deus do céu. Se o Bolsonaro ganhar, meu Deus do céu. Como é que vai ser 2023? Como é que vai ser janeiro? Como é que vai ser? E a gente projeta gigantes numa estação que ainda não existe, quando na verdade a gente precisaria projetar milagres para lá. Eu não sei como vai ser 2023, mas uma coisa eu sei, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não sei quem vai ser o governante, mas eu sei quem governa a minha história. Eu não sei como vai ser, de que jeito vai ser, mas uma coisa eu sei, vai ser melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. Projetar no futuro os nossos milagres dá o mesmo trabalho de utilizar nossa capacidade imaginativa para projetar no futuro os nossos problemas. E se não se abrir, e se não acontecer, e se não romper, e se eu não conseguir, dá o mesmo trabalho de você ocupar a tua mente com uma fé racional que projeta milagres. Eu vou conseguir pelo poder do nome de Jesus. A porta vai se abrir porque Deus me prometeu. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio que vai acontecer, então eu já tomo posse do meu milagre. A Bíblia diz que a fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Então eu já agradeço pelo meu milagre, eu já agradeço pela minha resposta, eu já agradeço pelo meu romper. Alguém está comigo? Diga amém. A visão carrega a provisão. A visão carrega a provisão. Mas quando a visão está distorcida, os recursos muitas vezes são limitados. Quando a visão não é clara, os recursos, eles são limitados. Então guarda isso, irmão. Qual é o tamanho da igreja que a gente vai construir? O tamanho da nossa visão. Se a gente conseguir sonhar com uma igreja para a nação precisa ter tamanho de um bairro. Talvez Deus dê um bairro para a gente. Se a gente sonhar para uma igreja para o bairro, uma igreja de um bairro cabe dentro de um prédio. Talvez Deus só vai dar um prédio para a gente. Se a gente sonhar o tamanho de uma igreja de um prédio, uma sala funciona. Quem sabe Deus vai emprestar uma sala para a gente. Quantas vezes a gente não modela o tamanho da visão de acordo com as nossas realidades hoje? Se eu me movesse pela realidade do dia, a gente não teria quebrado uma parede, porque não tem recurso para o dia seguinte. Os recursos estão chegando diariamente em forma de milagres. Eu estou mentindo, Douglas? Yasmin está aí ou ela está lá no financeiro? Yasmin é o financeiro da igreja, ore por ela. Porque eu estou esticando ela numa velocidade que eu já estou caminhando há alguns anos. Eu sei o que é Deus tirar você de um leito de hospital e 3 meses depois te levar para nações. Eu sei o que é você estar vivendo um momento de crise e necessidade e meses depois você estar abençoando e suprindo outros. A falta não me assusta mais, os limites não me assustam mais. Mas não é porque eu sou bom, porque eu sou o cara de fé, é porque a história foi me ensinando a crer. O Deus que fez no passado vai fazer hoje, e amanhã de novo, e depois de novo. Eu estou no aeroporto indo para o Clamor Brasil. Yasmin, como é que está o saldo das contas? Pastor, Itaú tem 2.000 e pouco, Bradesco tem 30 e pouco e a outra zerou. Pastor, eu não sei como é que vai ser semana que vem, não. A gente tem 200 e poucos mil para pagar de empreiteira, tem não sei o que. Eu falei, fica tranquilo, daqui a pouco eu falo com você. Aí do nada, fala comigo, do nada. Eu amo do nada de Deus. Tem um amigo que diz que do nada leva muito tempo para acontecer. Cara, do nada esses médicos explodiram. Do nada o lago do cara ficou famoso. Do nada esse pastor está conhecido. Não, irmão, do nada leva muito tempo para acontecer. Tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido nos bastidores de alguém que explodiu do nada, de alguém que surgiu do nada.
Davi do nada assumiu o trono, mas anos antes foi ungido rei, e antes de ser ungido já foi encontrado por Deus em meio a malhadas. José do nada se tornou governador do Egito, mas anos antes ele governava para outros homens através de tudo aquilo que lhe era confiado. Jesus do nada subiu aos céus, mas 33 anos ele ficou como o verbo encarnado, passeando no meio de nós. Talvez o teu milagre que vai acontecer do nada semana que vem pode estar sendo gerado hoje. O do nada de Deus leva tempo para acontecer. E aí do nada, fala comigo, do nada, eu recebo uma mensagem. Aí um membro aqui da nossa igreja: pastor, como é que está a obra? Me senti incomodado, eu falei: você quer que eu fale de qual parte? Não, como é que está de grana? Eu falei: cara, zerou, eu estou esperando o próximo milagre para a gente dar o próximo romper. Ele falou: eu tenho uma ação na justiça que eu ganhei, mas a gente nunca sabe quando vai entrar. Pode ser que ela entre em ou até janeiro, fevereiro, deve ser o limite, não deve passar disso. Mas eu senti de antecipar isso. Aí apareceu no aplicativo do meu celular um empréstimo pré-aprovado de 200 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, daqui a 2 semanas, 3 entrou o processo, já vou lá e eu já quito o empréstimo, mas eu já antecipo para a igreja. Funciona? Aí cai aquela lágrimazinha. Funciona, irmão. Aí eu mando para Yasmin, prepare que vai entrar 200 mil reais de oferta agora na conta. Aí eu vou para o Douglas, pode mandar quebrar as paredes, fechar o outro empreiteiro, termina o drywall. Por quê? Porque a visão que Deus te dá carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? E aí, tudo bem? Acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem... Garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed. Echoes of laughter, shadows of... Bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!